onde fala assim, conjunto. Você pode tirar essa minha dúvida, porque às vezes trocou Vai como começar, a postura, o professor vai aí começar do conjunto de novo, é? Conjunto isso. Só que hoje a vinte e gente vai ver seis conjunto e então. probabilidade, tá? Beleza, é 26. É. Bom, eita, Outra dúvida, Cláudia. Teve aula já de física e química sua? não, as aulas de física não tiveram ainda, tá? Ela vai ser na quinta-feira, se eu não me engano. Na quinta-feira, né? Vocês já olharam o horário? Tem na quinta-feira dessa semana e na sexta da semana que vem. E eu creio que também tem aula minha de química e física nos finais de semana, tá? Ou no sábado ou no domingo. Então, fiquem atentos aí nos horários que o professor Adiel enviar para vocês, tá? Para vocês não perderem nenhuma aula. Apesar de que ficam gravadas, né? Ele vai postar, mas eu acho que mesmo gravada, você participando é bem melhor, né? Você consegue tirar suas dúvidas. Mas caso não, você pode juntar também para depois perguntar, certo? Então, vamos começar falando um pouco sobre conjunto, tá? Conjunto é o nosso primeiro tópico da nossa apostila, tá? E é um dos tópicos principais porque ele vai trabalhar muito em outros dois assuntos que a gente tem, né? Como probabilidade e análise combinatória de maneira geral, né? Então, a pessoa compreendendo, tendo uma boa compreensão de conjunto, o conjunto ele nos ajuda muito a trabalhar esses outros tópicos, certo? Eu acho que progressão aritmética e progressão geométrica nem tanto, mas esses outros aí sim nos ajuda bastante, tá? Então, conjunto, né? Vamos falar um pouco o que é esse cara. Na matemática, gente, a gente não procura definir o que é conjunto, tá? Conjunto na matemática, ele terá basicamente seu próprio conceito primitivo, tá? Como assim, professor, o seu conceito primitivo do que é conjunto, tá? A gente entende sobre, a gente subentende, né, como um conjunto, um guarda-roupa cheio de roupas, não é? Um conjunto de móveis do seu quarto, um conjunto de carros, um conjunto de motos, não é? A gente entende tudo isso como sendo um conjunto, né? Eu acho que todo mundo aqui sabe dizer o que é um conjunto, basicamente, como exemplo, né? Que não passa de um agrupamento, de uma ideia de coleção, não é? De uma junção de classe e por aí vai, os sinônimos que você vai associando ao que seja um conjunto, certo? Então, a matemática ela não quer definir isso, ela quer trabalhar basicamente as operações e como que isso vai ocorrer dentro de um conjunto, tá bom? Então, o conjunto na matemática é o que eu sei, é um agrupamento, é uma coleção, sei lá, é uma junção, é eu e meu esposo, é eu e minha esposa, e eu e minha família, né? Nós somos um conjunto, formamos um conjunto, certo? Bom, uma coisa que vocês têm que estar atentos, tá? Todo conjunto quando estivermos trabalhando na matemática, ele vai ser sempre representado por uma letra maiúscula, tá? Não importa se for de A a Z, tá? Pode ser qualquer uma, contanto que seja uma letra maiúscula, certo? Então, por um exemplo, o conjunto de todos os alunos de uma sala. Então, a gente pode chamar esse conjunto de alunos de uma sala de A a Z, tá? Aqui eu representei por a letra A, né, maiúscula, mas obviamente poderia ser B, C, D, sei lá, que você quisesse representar, né? Obviamente que se você tiver mais de um conjunto que você estiver trabalhando, você vai utilizar letras diferentes, né? Porque se você chamar um conjunto de A, os alunos de uma sala, o conjunto B não pode ser também os alunos de uma sala, né? Pode ser os alunos com mais alguma coisa, para poder diferenciar, né? Que você tem dois conjuntos diferentes. Senão, você iria representar todos pela letra A, certo? Por um exemplo, você tem aqui um conjunto A, que ele é representado por um e 2, e você tem um conjunto B, que ele é representado por um, 2 e 3. Né? Note que são conjuntos diferentes, obviamente porque os elementos de A estão contidos, né? A está contido nesse cara aqui, mas não é o mesmo conjunto, né? Porque esse 3 aqui, ele não faz parte de A, então ele é o diferencial. Então você coloca outra letra justamente para diferenciar esse conjunto, tá? Deixa eu só aceitar o pessoal que está entrando aqui. Ok. Fechou. Elementos de um conjunto, não é? O que são os elementos de um conjunto? Os elementos do conjunto, gente, são basicamente o que está dentro daquele conjunto, não é? Os elementos que estão naquele conjunto.
Gente, eu vou estar saindo assim para poder aceitar o pessoal, tá? Que entra depois. Então, olha o que ele nos traz, não é? É qualquer coisa que pertença a um determinado conjunto. Mas tem uma noção do seguinte, tá? Quando a gente estiver estudando tipos de conjunto, a gente vai ver que existe um conjunto que é chamado de conjunto vazio, tá? Aí você vai se perguntar, professor, como assim um conjunto vazio, se a gente sabe que um conjunto é uma ideia de coleção, é um agrupamento, é uma classe, não é? Porque, gente, o conjunto, ele é denotado por alguma coisa que você possa dar um significado, que você possa colocar ali dentro. Por exemplo, você pode dizer assim, eu tenho um conjunto dos números naturais menores que zero, não é? Então, você está fazendo uma inferência aos números naturais que são menores que zero. Mas quando você vai analisar, não é, a existência de elementos ou não já é outro fator, não é? Você pode criar um conjunto da maneira que você quiser, mas se vai existir ou não elementos, não é? Aí já é outro caso. Porque, vê, se você fala que é um conjunto dos números naturais menor que zero, não é? E você sabe pelo menos o que é um conjunto natural, que são números que são inteiros e maiores que zero, obviamente não vai ter nenhum elemento nesse conjunto, não é? Então, não necessariamente a gente precisa de elementos para ter um conjunto, e sim um conjunto com algum conceito para colocar ou não um elemento, certo? Então, são coisas que a gente precisa estar atento, tá? Eita, o pessoal tá entrando, aí eu tenho que parar. Mas vai dar certo, vai dar certo. Certo? Por exemplo, considere A como sendo... Boa noite. Boa noite. Como sendo o conjunto dos 5 primeiros números naturais, não é? Só refrisar para quem não sabe o que é um número natural, não é? Números naturais são números maiores que zero, não é? E que são inteiros. Então, aqui nós temos os números 1, 2, 3, 4 e 5. Esses aqui são os 5 primeiros números naturais. Ok? Obviamente, você também pode representar esse conjunto por um diagrama, né? Nesse caso aqui, você poderia colocar aqui um conjunto A, que tem aqui 5 elementos. Ou então, você poderia colocar cada elemento, certo? Alguma pergunta até aqui? Alguém tem alguma coisa a falar? Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Então, vamos embora. Vamos mandar o barco. Aqui nós temos os tipos de conjunto, tá? Tudo isso aqui tem na apostila de vocês. Obviamente que não está do mesmo jeito, mas tem na apostila de vocês, tá? O primeiro tipo de conjunto é o conjunto unitário, tá? O conjunto unitário, gente, que você pode lembrar de uma coisa de único, de unicidade, não é? Então, é aquele conjunto que ele possui um único elemento, tá? Então, todo conjunto que só tem um elemento, ele é dito conjunto unitário. Certo? Bom, como assim, professor? O que seria um conjunto unitário? Por exemplo, todos nós. Né? Todos nós somos conjuntos unitários. Por que somos conjuntos unitários? Nós somos formados por várias coisas, né? E fazemos parte do nosso conjunto. Então, obviamente, nós somos únicos, não é? Não existe ninguém que é igual, que somos iguais, né? Não somos iguais a ninguém, somos todos distintos. Então, a gente sabe que nós somos conjuntos unitários. Então, ó, o conjunto formado por Kleber. Tem quem? Só tem Kleber. Né? No caso, eu. Certo? Não estou falando do nome, estou falando da minha pessoa. Certo? Obviamente que tem vários e vários Klebers aí. Então, por exemplo, aqui, o conjunto A, não é igual a 1. Note que esse 1 aqui não necessariamente precisa ser o seu elemento, tá? Aqui eu coloquei 1, mas foi só por via das dúvidas, assim, só deu o acaso, né? Só foi o acaso de o elemento aqui ser 1. Mas poderia ser o seguinte, seja o conjunto B, não é? Que tem o elemento 0. Esse conjunto aqui, gente, ele é dito conjunto unitário, tá? Por que ele é dito conjunto unitário e não vazio, professor? Porque se você coloca o 0 aqui dentro dessa chave, né, você considera esse 0 como sendo um elemento, tá? Então, obviamente, isso aqui é um conjunto unitário e não um conjunto vazio, tá? Porque se for vazio, você representa por um símbolo de vazio, certo? Então, muito cuidado quando se aparecer isso na prova, não é? E você não se perder lá por conta de uma besteira, ok?
O próximo tipo de conjunto é o conjunto universo. A gente pode dizer que o conjunto universo é o conjunto que tem todo mundo lá, né? Todo mundo encaixado, quem tá, quem não tá, quem deixa de estar, quem pertence, quem não pertence, não é? Então, o conjunto universo, a gente pode demonstrar esse cara basicamente por dois conjuntos. Vamos botar aqui dois conjuntos, tá? Vamos botar aqui um retângulo para representar o nosso conjunto U, que é o nosso conjunto universo, tá? E aqui dentro a gente pode botar dois conjuntos, ó. Podemos colocar aqui um conjunto A e do outro lado podemos colocar aqui um conjunto B. Vou botar aqui, esse aqui é o A, esse aqui é o B, né? Então, note, nós temos aqui o conjunto universo, né? Que é formado pelos elementos de A, né? Que é formado pelos elementos de A e B, que é formado pelos elementos de B, né? E também é formado pelos elementos que não estão em A e não estão em B. Certo? Então, isso aqui é o nosso chamado conjunto universo. É o que vai abranger tudo de uma maneira geral. Certo? Por exemplo, na sala de aula, o supletivo método online, não é? Nós temos 10 pessoas que gostam de matemática, 20 que gostam de física, 5 que gostam de química e 30 que não gostam de nenhuma delas. Não é? Acho que estou sendo muito generoso. Pronto, tá vendo? Já apareceu um aí. Então, isso aí pode ser determinado por um conjunto universo. Obviamente que pode existir as suas interseções. Uma pessoa que gosta de química e física, de química e matemática, de matemática e física, não é ao mesmo tempo. Matemática, física e química, que gosta das três, não é? Então, aí vai aparecendo as pessoas de pouquinho em pouquinho. E tudo isso é dito chamado de conjunto universo. Certo? Mais abaixo nós temos o conjunto finito, não é? Como a gente já sabe, basicamente, na verdade não é um conceito, né? Mas o que a gente subentende por finito, que é basicamente algo que a gente consegue determinar, né? Que a gente consegue dizer quantos elementos, qual é a quantidade que para lá, né? Aquele conjunto. Então, o conjunto finito é aquele que possui uma quantidade limitada de elementos, né? Então, ele chega naquele determinado ponto, ele crava, ele não passa. Tá? A gente sabe que ele para nesse determinado ponto, certo? Então, por exemplo, aqui, o conjunto dos números naturais de 1 a 5. Novamente, a gente sabe que ele parte do número 1 e vai até o número 5. A gente consegue dizer, né, determinar onde é o fim desse cara. Então, obviamente, ele é um conjunto finito. Certo? Além do conjunto finito, nós também temos o conjunto infinito. Obviamente, é o contrário do que a gente acabou de falar, não é? O conjunto infinito, que a gente subentende que é algo que não tem fim, não é? É basicamente um conjunto que a gente não consegue contabilizar a quantidade de elementos, a gente não consegue pôr um fim, não é? Por isso que isso já é um conceito, basicamente uma noção de infinito, não é? Que você vai dizer que infinito é basicamente você relacionar algo em que você sabe que sempre que você pensa num número muito grande, sempre existe um número que é maior que ele, não é? E aí sucessivamente. Então, ó, os conjuntos infinitos possuem uma quantidade ilimitada de elementos, né? É o contrário do finito, não sendo possível contá-los, né? Então a gente não consegue contar. Então, por exemplo, o conjunto dos números reais. Nós temos os reais, temos os naturais, temos várias e várias coisas, né? E tudo isso é denotado como conjunto infinito, não é? Quem aí quiser se aprofundar em matemática, quem gostar, quem quiser fazer uma faculdade de matemática ou algo assim no ramo, né? Já pode pesquisar aí, ó, andar na minha temática, tá assim, porque será que existem infinitos maiores que outros, né? Sim ou não? Por quê? Aí você já vai para um processo maior, né? É bem legal. Mais abaixo nós temos o conjunto vazio, né? Que eu estava até falando para vocês lá em cima sobre esse cara. Então, o conjunto vazio é basicamente que a gente já subentende do que seja, né? O conjunto vazio é o conjunto que não possui nenhum elemento, certo? Então, o conjunto que não possui elemento, ele é dito conjunto vazio, né? Ele pode ser representado somente pelas chaves, né? Ou então você pode colocar o símbolo de vazio, tá? Que é o zero e o tracinho, ok?
Então, muito cuidado aí na hora de escrever. Se você só colocar o zero, tá? Aí você vai perder essa questão por uma besteira, né? Então, o exemplo aqui foi basicamente o que eu tinha falado para vocês lá em cima, né? O conjunto dos números naturais menores que zero, certo? Note que dentro do conjunto dos números naturais são só números inteiros e positivos. Obviamente, se ele é positivo, ele é maior que zero, não é? Então, não existe número que seja menor que zero se ele for natural, ok? Então, isso é dito um conjunto vazio, certo? Eu poderia dizer assim também, o conjunto de motocicletas que se encontram na aula online do supletivo método. Tem alguma motocicleta aqui? Não. Não, então isso é um conjunto vazio, tá? E assim sucessivamente. Ok? Pergunta, gente. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Algo para falar? Pergunta não. Mas não vem dizendo aqui esse conjunto que o senhor falou, nem universo na apostila, nem infinito. O infinito vem dizendo. Finito, aliás. Infinito tem. O finito não tem, não, é? Tem não. Pronto, aí você pode tirar print só ao contrário, né? E o universo você pode tirar print também, não tem problema não, tá? É bom até que vocês já se familiarizam aí com esses caras. A gente vai precisar bastante deles, tá? Pode tirar print aí à vontade. Tirou? Sim. Pronto, vamos embora. Ui. Estamos começando. Vamos para as nossas relações. Nós temos duas. A primeira é a relação de pertinência, tá? Saber os elementos que pertencem ou que não pertencem a um determinado conjunto, né? Ou seja, esse símbolozinho aqui, tá? Não é um é o símbolo de pertence, tá? Então, um elemento pertence a um conjunto, não é? Quando ele é um objeto do conjunto. Então, ó, quando um objeto é um elemento do conjunto, dizemos que ele pertence ao conjunto. Então, eu acho que essa parte aqui é a parte mais simples da gente compreender, tá? Assim, de maneira ampla, né? Se você for para mais para específico, fica um pouco mais complicado. Mas se você parar para analisar, né? Se você está na nossa sala de aula, quem são os elementos que pertencem à nossa sala de aula? Alguém sabe dizer? Os alunos. Os alunos, né, o aplicativo que eu estou usando, as telas de celulares e aí vai, né? E os elementos que não pertencem à nossa sala de aula é basicamente o que eu acabei de falar, né? Uma moto não está na nossa aula, né? Então, obviamente, ela não pertence a esse conjunto, certo? Então, seria um elemento que não pertencia ao conjunto que estamos trabalhando. Então, se pertence é porque ele está no conjunto, se não pertence é porque ele não está no conjunto, certo? Mais abaixo, nós temos uma coisa chamada relação de inclusão. Tá? O que é a relação de inclusão, professor? Ela vai acontecer de 4 maneiras, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês peguem é o joguinho das mãos, tá? Ó, esse Czinho aqui com a mão esquerda, tá? Quando você faz um C com a mão esquerda, significa que contém. Desculpa, está contido, tá? Calma aí. O Czinho aqui. Contém, está contido, tá? Czinho com a mão esquerda, contém. Czinho com a mão direita, está contido. Czinho com a mão esquerda, contém. Czinho com a mão direita, está contido. Isso é uma dica, tá? Para quando você for lá responder suas questões, se cair uma questão envolvendo relação de inclusão. Né? Então, ó. Professor, boa noite. Oi. O senhor já deu essa aula já, não foi? Já dei. Mas vai ter probabilidade, tá? Não saia, não. Ok, beleza. Então, vamos lá. Ó, olha o que ele fala aqui na primeira. Quando falamos que o conjunto A está contido no conjunto B, então todo elemento de A pertence a B. E usamos o símbolo A
está contido em B. Certo? Está contido, contém. Está contido, contém. Está contido, contém. E aí vai. Né? Então, professor, dá um exemplo aí. Bom, vamos dizer aqui que o conjunto A, não é? Ele é formado pelos elementos 1 e 2. E o conjunto B, ele é formado pelos elementos 1, 2 e 3. É bem parecido com os exemplos que eu estava fazendo lá em cima, não foi? Note que os elementos 1 e 2, né, todos eles fazem parte do conjunto A. Só que esses elementos, eles também fazem parte do conjunto B. Não é? Então, aqui você tem ó, um conjunto B grandão, não é? Que é formado por 1, 2 e 3. E nós temos que os elementos de A estão dentro de B. Se todos os elementos de A, sem exceção de nenhum, estiverem dentro de B, então nós temos que o conjunto A está contido no conjunto B, tá? O conjunto A está contido no conjunto B. Por exemplo, eu não falei a vocês que todos nós somos conjuntos? Sim ou não? Sim. Sim, né? E todos nós estamos dentro de um conjunto maior, que é o conjunto quê? Conjunto sala de aula. Então, nós somos um conjunto que nos encontramos, né, dentro de um conjunto maior, que é chamado de conjunto sala de aula. Então, nós estamos contidos na sala de aula. Certo? Automaticamente, se esse fator acontecer, não é? Então, a gente diz que o conjunto B contém o conjunto A. O que quer dizer que o conjunto B contém o conjunto A? Dizer que o B contém A significa dizer que o B tem todos os elementos de A. E é basicamente o que está acontecendo, né? Nota o seguinte aqui, ó. Você tem que os elementos de B são 1, 2 e 3, e que todos os elementos de A, que são 1 e 2, estão aonde? Estão em B. Né? Então, se automaticamente A estiver contido em B, tá? B, ele vai ter que conter A, porque ele tem todos os elementos de A. Tudo bem? Tá dando Tudo. pra entender? Alguém tem alguma pergunta? Não, né? Ok. Professor, eu entrei um pouco atrasada, mas eu estou pegando. Ok. Isso é uma coisa boa, né? É. Tá vendo? Matemática não vai ser mais difícil. Amém. Amém? É. Amém. Então, ó, além disso, não é? Nós já falamos sobre estar contido e contém. Nós temos agora o caso de não estar contido e não contém, não é? Então, o que ele diz aqui, ó? Quando falamos que o conjunto A não está contido no conjunto B, então os elementos de A não pertencem a B. E usamos o símbolo A não está contido em B, tá? Esse símbolo aqui, ele não tem no meu programa, tá? Mas é basicamente o mesmo símbolo de estar contido, só que ele tem esse tracinho aqui, tá? Para dizer que não está contido, certo? Aí eu não tive como colocar e por isso que tá tão feinho assim, certo? Então, o que acontece? É basicamente você fazer essa troca aqui, ó. Vamos fazer essa troca, tá? Se você pegar aqui o conjunto B e o conjunto A, vou botar aqui, tá? A gente sabe que A está contido em B, não é? Mas B está contido em A? Não. B não está contido em A, porque para que B estivesse contido em A, não é? Todos os elementos de B, sem exceção de nenhum, eles teriam que estar em A. Mas estão? Não. Então, o conjunto B, ele não está contido em A. Uma coisa bastante importante, tá? A relação de inclusão, ela só é trabalhada em cima de conjuntos, tá? Então, você só relaciona conjunto com conjunto, certo? Muito cuidado para não relacionar conjunto com elemento. E você
Perdi uma questão, tá? Desculpa. Continuando, né? Então, se a gente diz que o conjunto B, nesse caso aqui, não está contido em A, automaticamente o conjunto A, ele não contém o B. Por que ele não contém o B? Porque para conter, ele precisa de ter todos os elementos. Mas ele não tem todos os elementos. Então, se B não está contido em A, automaticamente A, ele não contém o B. E usa basicamente o mesmo símbolo de contém, só que agora a gente tem aqui o tracinho, certo? O tracinho para a gente trabalhar. Tudo bem? Certo. Tudo certo. Ok. Bora. Ainda bem que tá todo mundo acompanhando. Coisa linda. Aqui nós temos subconjunto, tá? Professor, o que é subconjunto? Explica melhor esse negócio aí. Gente, subconjunto é um conjunto que se encontra dentro de outro, de maneira geral, tá? A gente fala que a definição de subconjunto é basicamente a mesma, na verdade, parecida ou é a mesma, não é? Da primeira relação de inclusão. Porque olha o que ele fala aí, ó. Dado um conjunto A, dizemos que B é subconjunto de A se B estiver contido em A. Eita! Não é? Então, para ser subconjunto, ele só precisa estar contido. Então, é o mesmo que dizer que B, todos os elementos de B, sem exceção de nenhum, estão dentro de A. Certo? Tudo bem? Então, vamos pensar aqui, ó. Nós temos aqui um conjunto A, não é? Que agora é formado por um... Vou mudar, tá? Vou mudar esse negócio aqui, tá muito estranho. Vou botar aqui A, B e C, tá? E nós temos um conjunto B, que é formado por A e B. Primeira pergunta. B está contido em A? Sim ou não? Sim. Sim, não é? Porque Sim. todos os elementos de B estão em A. Então, obviamente, a gente já consegue dizer que B é um subconjunto de A. Ó. Só que, professor, só existe um subconjunto? Não. Existe uma fórmula que é 2 elevado a n, tá? E isso aqui a gente pode dizer quantos subconjuntos podemos encontrar dentro de qualquer conjunto, tá? Então, isso aqui é para encontrar o número de subconjuntos. A fórmula é bem simples. É 2 elevado a n. Só que quem é esse n? Esse n, gente, é o número de elementos de um conjunto. Tá? N é o número de elementos. Fechado? E agora, professor, se eu quisesse calcular aqui o de A e o de B, eu poderia encontrar quantos subconjuntos tem B, mesmo sabendo que ele é subconjunto de A? Com certeza, todo conjunto ele tem subconjunto, tá? Então, ó, vamos lá para o nosso primeiro caso, tá? Vamos pegar aqui que seja... Vamos pegar primeiro B, tá? Para a gente calcular o número de subconjuntos de B, é só elevar 2, pegar o 2, né? E elevar a n. Só que n é um número de elementos. Quantos elementos tem em B, gente? 2. 2, não é? 2. Então, propriedade de potência, 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, né? 2 vezes 2 dá 4. 4. 4. Então, a gente tem 4 subconjuntos. A gente pode determinar quem são? Com certeza. A gente pode dizer que temos 2 subconjuntos unitários, que é o A e o B. Nós temos que o conjunto, todo conjunto, não é? Ele é subconjunto de si próprio, ou seja, nós temos um subconjunto também AB, e nós temos que o conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos, tá? Então, aqui nós temos o vazio. E garantimos, assim, os nossos 4 subconjuntos que iríamos formar.
Professor, na minha prova, eu preciso formar esses subconjuntos? Óbvio que não, só estou demonstrando, tá? Como é que você encontraria, caso você fosse fazer. Certo? Mas você não vai fazer isso na prova. Vamos fazer para o A? Vamos lá. Quantos subconjuntos tem A, gente? 2 elevado à quantidade de elementos. Quantos elementos tem A? 3. 3. Quanto é 2 elevado à terceira potência? 8. 8, muito bem, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2. Uma pergunta bem importante. Se nós tivermos aqui um conjunto C, que ele é um conjunto vazio, ele tem subconjuntos? Não. Sim ou não? Um disse que não. Só tem ele na aula? Não. Também Não. acho que não. Também acho que não. Ele é subconjunto dele mesmo? Isso, muito bem. Não é? O C, se ele for vazio, ele tem subconjunto sim, gente. Tá? Por quê, professor? E pela fórmula aqui, como é que a gente ia saber? Ele tem quantos elementos o conjunto vazio? Um só, é só ele mesmo, né? Nenhum. Nenhum. Nenhum, não é? O conjunto vazio não tem subconjunto, não, desculpa. Não tem elementos, não é? Então seria 2 elevado a 0. Mas quem estudou potência, ou até onde estudou, ou quem estudou, mas não lembra, não é? Todo número que ele é elevado a 0, ele é igual a Ele mesmo? Não. 0. a 1. A 1. Todo número elevado a 0, seja ele qual for, ele é sempre igual a 1. Tá? Então, qual seria o subconjunto do conjunto vazio? Ele próprio, que também é o vazio. Tudo bem? De boa. Perguntas? Não, né? Vamos embora. A gente não para, tá? Aqui nós temos as nossas operações com conjuntos, tá? Eu perguntei na aula passada, mas eu não vou perguntar nessa não. Essa eu acho que todo mundo já sabe, né? Mas para os novatos, me digam aí, novatos, o que é uma união? É a nossa primeira operação com conjunto. O que é uma união? Sem ler o que está aqui, tá? Pelo amor de Jesus. Não faço com o meu coração, não. É um conjunto de de 2 ou mais elementos. Não, não lê o que está aqui, não. Quero que você me diga o que é uma união. Quando duas coisas se juntam, professor? Pode ser. Alguém pode dizer outra coisa? União dos conjuntos. Não, aí a gente sabe que é a união dos conjuntos, né? Porque a gente está trabalhando com conjunto. Quero que você me diga o que é me diga um exemplo de uma união. Dê um exemplo de uma união. Casamento. Pronto. É um exemplo já, né? Já serve. Então, gente, a união dos conjuntos é basicamente o que vocês estão falando mesmo, tá? É casamento, é eu pegar minha família e juntar com a família da minha avó, da minha tia, ou então pegar minha família aqui, eu, minha esposa, meu filho, e levar lá para outro lugar, e se juntar com a família do meu amigo. Isso é união, tá? Tudo isso é união. Nós somos uma união, não é? Porque o que é uma união? Ó, a união é a junção entre 2 ou mais conjuntos, certo? A união a gente chama de A ou B, tá? A união de 2 conjuntos a gente chama de A ou B. Por que, professor, A ou B? Esse carinha ou aí do meio, ele tem uma importância muito grande, tá? Quando nós estudamos lógica, esse conectivo ou, ele significa que a pessoa pode estar tanto em um único conjunto, como no outro conjunto, como nos dois ao mesmo tempo. Tá? Então, esse ou, ele significa que uma pessoa pode estar em 3 posições. Como assim, professor? Não entendi. Você fala assim para uma pessoa, ó,
eu irei à praia ou irei ao cinema, tá? Se você for à praia, sua frase ela é verdadeira. Se você for ao cinema, a sua frase ela é verdadeira. Mas se você for aos dois, a sua frase ela tem o mesmo sinal de verdade, como você fez nas anteriores, certo? O que não pode acontecer é não estar em nenhum conjunto, tá? É não ir à praia e nem ir ao cinema, tá? Mas do resto, você pode ficar ou em um, ou no outro, ou nos dois. Então, essa é a união, tá? União é juntar tudo, digo logo, tá? União é juntar tudo, tá? Representado aqui, né, por essa parábola aqui, certo? A gente pode dar, o pessoal diz que é um uzinho, né? Então, a união é A, união B, representado por esse símbolo aqui do meio. Bom? Observação. Se existirem elementos que se repetem nos conjuntos, ele aparecerá uma única vez no conjunto união. Isso por quê, professor? Presta atenção. Eu sou professor e sou aluno. E vocês são alunos. Quando os nossos conjuntos se unem de professores e alunos, eu me torno duas pessoas? Não. Não. Então, obviamente, no conjunto também não pode juntar duas pessoas, tá? Botar duas pessoas porque é a mesma pessoa. Então, pensa, você tem um conjunto com de professores e alunos. Aí tem Kleber e Kleber. Só que é a mesma pessoa. Faz sentido? Não faz sentido, né? Só tem um único Kleber, então você coloca só um. Ok? Então, ó, utilize os exemplos dos conjuntos, né? A igual a 1, 2 e B igual a 3, 4 para relacionar a união entre esses conjuntos, né? Então, ó, 1, 2, 3 e 4, se você vai fazer uma união, né? Você forma aqui a união 1, 2, 3 e 4. Certo? Juntou aqui todo mundo e formou um único cara. Tudo bem? Sim ou não? Ok. Bom, mas aqui abaixo nós temos um cara chamado de interseção, que é outra operação também, tá? Professor, o que é interseção? Ó, interseção, intercepta, não é? Se você lembra de geometria, uma interceptação é quando tem um ponto que pega duas retas e aí vai, né? Então, gente, interseção é basicamente um elemento que se encontra em dois conjuntos ao mesmo tempo. Como eu falei, não é? Eu sou aluno e sou professor. E vocês são alunos. Então, eu me encontro nos dois conjuntos ao mesmo tempo, tanto no de professor como de aluno. Então, eu sou a interseção entre esses dois conjuntos, porque eu sou o elemento em comum aos dois, tá? Porque eu estou nos dois ao mesmo tempo, certo? Vamos pensar no exemplo mais prático, né? Eu acho que hoje em dia mais não, mas se existir, melhor ainda, não é? Na época da escola, né, que eu acho que é o pessoal aqui, ninguém mais é da escola, todo mundo já é bem grandinho, né? A gente tinha um amigo que era muito meu amigo, muito próximo, né? E esse amigo tinha um amigo que ele não era amigo da gente porque a gente tinha ciúme. Acontecia ou não acontecia isso? E acontece até hoje. Pronto, né? Então, pronto. Então, esse carinha aqui, que é tanto seu amigo como amigo do outro, ele é a interseção da sua amizade. Porque ele tanto é seu amigo, como é amigo da outra pessoa. Então, note que ele está se relacionando no grupo de amizade de duas pessoas diferentes, tá? Então, obviamente, ele é a interseção entre esses conjuntos. Ele é que está ligando esses conjuntos, tá? Apesar de que existem pessoas que são seus amigos, mas que não são amigos dele, né? Assim como a outra pessoa tem amigos que não é amigo dele, tá? Então, isso é a interseção, é o cara que está no meio lá. Ou seja, ó, sejam os conjuntos A, não é? 1 e 2, e B, 2 e 3, mostre a interseção entre A e B. O que é a interseção? É os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo. Quais são os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo? O 2. 2. Não é? O 2 está tanto em A como está em B. Então, o 2 seria aquele amiguinho lá, o que a gente vive brigando. Ó, ele é meu amigo, tá? Ele não é seu, não. Tá? Mas ele é, a gente sabe que ele é, né? Só tá ali só iludindo a gente, dizendo, não sou não, mas quando chega lá, mete pau nele e mete pau em você também. Mas é verdade, a gente tem que ser realista. Né?
Como a gente representaria isso aqui, professor? Ó, o professor já queria discórdia, né? Brincadeira. Aqui nós poderíamos colocar aqui o nosso conjunto A, né? E aqui o nosso conjunto B. O 2, ele estaria aqui no meio. Note que aqui no meio, não é, nessa partezinha aqui, tá pegando tanto dos elementos de A como os elementos de B. Vocês estão percebendo isso aqui? Sim. Quem seria um 1? Esse 1 seria os elementos que pertencem somente a A, tá? E o 3 são os elementos que pertencem somente a B. Então, o 1 seria aquele amigo que é seu amigo, mas não é amigo do cara do meio. Na verdade, não é amigo do outro. Né? E o 3 seria o cara que era amigo do cara lá, mas que não era seu amigo também. Certo? Então, aí vai acontecendo as coisas. E esses caras aqui, que são seus amigos, mas não são amigos do B, né? São somente seus, eles são chamados de diferença. Tá? O que é a diferença entre dois conjuntos, professor? A diferença é a gente dizer os elementos que pertencem a um conjunto, mas que não pertencem ao outro. Tá? Ou seja, a gente pode pegar dois conjuntos e querer diferenciar. Quem está em um, mas não está no outro. E quem está no outro, mas não está nesse. Tá? Então, por exemplo, ó, vamos representar a diferença por esse símbolo de menos aqui. Tá? Então, aqui nós temos a diferença de A para B. Quando o A estiver em primeiro aqui, tá? Quem estiver primeiro é o conjunto que você vai olhar para si. Então, esse primeiro caso aqui, que é A menos B, eu quero saber os elementos que estão em A, mas que não estão em B, tá? Mas quando o B estiver em primeiro, como nesse segundo exemplo que eu acabei de grifar, que está em vermelho aqui, o B, tá? Eu quero saber os elementos que estão em B, mas que não estão em A, tá? Então, note que essa diferença acontece de modos diferentes, apesar de termos aí dois conjuntos bem que parecem a mesma coisa, mas não é, tá? Então, aqui, ó, exemplo, sejam os conjuntos A igual a 1, 2, 3, 4 e B igual a 3, 4, 5 e 6, mostre a diferença de A para B e a diferença de B para A. Note que a diferença de A para B, eu vou olhar para os dois conjuntos e vou olhar os elementos que estão em A, mas que não estão em B. Quais são os elementos que estão em A, mas não estão em B? Quem é que sabe me dizer? 1 e 2. Isso, ó. O 1 e o 2 estão em A, mas não estão em B. Por quê, professor? Porque o 3 e o 4 é a interseção, não é? Vocês concordam com isso? Sim. Sim. Sim, né? E para o próximo, né, se a gente quisesse analisar aqui os elementos que estão em B, mas que não estão em A, a diferença de B para A é o 5 e o 6. São os que sobraram. Certo? Perguntas? Tranquilo. Tranquilo, zero estresse. Conjunto, tá tudo afiado já? Na prova, cai dessa mesma forma, a pergunta, Assim, no caso? você vai cair numa questão contextualizada, né? Então, obviamente, você tem que analisar as questões. Essa dica de usar essas duas bolinhas que eu estou dando aí em cima, ela é muito importante, tá? Eu vou responder 3 questões com vocês e vou mostrar como que poderia aparecer na prova, tá bom? Para vocês fazerem. Vamos ver aqui embaixo? Mas, assim, não há dúvida no contexto de conteúdo, de matéria, assim, de matéria não, né? De conteúdo. Alguém tem alguma dúvida? Pergunta sobre o que passou? Não, As professor. questões? Pode falar. Sem dúvida não. Não, né? Então, vamos ver nas questões? Vamos ver como é que poderia aparecer para a gente? Né? Vamos trabalhar aqui um pouquinho. Ó, primeira questão. Marque a alternativa verdadeira em relação aos conjuntos abaixo. Aí nós temos aqui, ó. Quem não está enxergando, tá? Nós temos um conjunto A que tem os elementos 1, 3 e 4. Opa. Foi muito. E nós temos um conjunto B que ele é formado por 1 e 4. Vamos analisar? Tá bom? Letra A. O que é que está escrito aqui na letra A? Lembra a dica, tá? Contém, está contido. Contém, está contido. Né?
Nessa letra A, ele está falando o que aí pra gente? Contém ou está contido? Contido. Está contido. Está contido, né? Então, na letra A, ele está falando que o conjunto A, esse conjunto aqui A, tá? Ele está contido em B. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Né? Porque para que A estivesse em B, todos os elementos de A tinham que estar em B. B. Muito bem. Show de bola. Letra B. A não contém B. Verdadeiro ou Falso. falso? Né? A contém B, sim. Dizer que A não contém B é dizer que todos os elementos de B, ou pelo menos um, não estão em A. Mas, opa, todos os elementos de B estão em A, não é? Sim ou não? Olha aqui o 1 e o 4. Sim. Então, não pode ser letra B também. Letra C. B contém A. Verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Início verdadeiro. Eu. Vamos analisar? Será que Tá. B contém A? O que quer dizer que B contém A? Que B tem todos os elementos de A. Isso está acontecendo? Ah, tô certo. Não. Não. Mas então não pode ser letra C. Letra D. 3 está contido em A. Falso. Por quê? A e B, né? Oi? É verdadeiro, não tá no ar? 3 não tá contando no ar. 3 está contido no ar. Tá certo. Então. Porque esse 3 não tem no B. Ou não? Quem disse errado? Por que errado? Porque Só que eu acho que 3, não. o certo é 3 contém no A, né? Ou não? Também está errado. A resposta, gente, não é a letra D, porque 3 não é um conjunto. Ó, olha o que a pergunta diz. Marque a alternativa verdadeira em relação aos conjuntos abaixo. 3 é um É conjunto? verdade. É, a Não. gente Não. Não, o conjunto só pode ser representado por quê? Por uma letra maiúscula. Minúsculo. Não pode ser letra B. Essa é só para a letra E, né? Já é a nossa resposta. E na letra E, ela fala que A contém B. A contém B? Sim. Sim. Muito bem. Certo? Dúvidas sobre a primeira? Essa pegou, viu? Cuidado, tá? E Parece muito, porque, sei lá, isso é umas pegadinhas. tem que ter cuidado, tá? Parecia assim ser a resposta, né? Mas lembra que é só conjunto. Relação de inclusão só envolve conjunto, tá? Se for relação de pertinência, pode ser elemento, mas relação de inclusão é só conjunto, tá? Segundo, um conjunto com 9 elementos tem um número de subconjuntos igual a... A gente lembra, né, que para calcular o número de subconjuntos é 2 elevado a n, onde esse n é o número de quê? Elementos. Isso. Não é de elementos. Então, se tem 9 elementos, fica 2 elevado a... 9. Pelo amor de Deus, não diga que é 18 não, viu? Nem 18 tem resposta aí, viu? Ainda é 2 vezes 9 não. Isso aqui é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, tem 6, né? 7, 81. 8, 9. Aí ia ser 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, e assim vai, né? Isso. A única resposta que não poderia ser de jeito nenhum era 81, tá? Por que, professor, não poderia ser 81? Porque toda vez que você multiplica dois números que são, na verdade, 2, né? Quando você multiplica 2, você só pode ter uma resposta par, não é? Par com par só dá par, né? Então não poderia ser 81 porque 81 é ímpar. Então, mas não vai multiplicando? Então, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 2. Dá quanto? 8. 8, 8 vezes 2, 16, 16. vezes 2,
36. Não, 32. 32. Vezes 2, 64. vezes 2, 124. 128. 128 vezes 2, 256, 256 vezes 2, 500 e... 512. 512. Show de bola. Perguntas, pessoal? Por enquanto, tranquilo. Tranquilo, né? Graças a Deus. É uma coisa boa. Terceiro, um conjunto A tem 50 elementos. Um conjunto B tem 40 elementos. E a interseção entre eles tem 10 elementos. Então, podemos afirmar que a união entre A e B tem quantos elementos? E agora? Vamos botar aqui um conjuntinho, né? Universinho aqui, bonitinho. Fechou. Vou botar aqui, tá? Um conjunto que vou chamar ele de conjunto A. E um conjunto aqui que vou chamar ele de conjunto B, tá? Certo? Aqui é A e aqui é B. Professor, como é que eu respondo essa questão? Meu Deus do céu. Vou marcar 100 de cara? Não. Mesmo que a resposta fosse 100, que não é, já vou dizendo que não é, você não pode ser uma pessoa que vai com muita sede ao pote. Isso é dica, gente, de vida, tá? De concurso, seja lá o que for. Quando você vê uma questão que ela é muito fácil, muito na cara, você vai para trás e fala, Não opa, precisa que tá errado. calma aí, as coisas não funcionam assim. Não Isso existe almoço grátis. que principalmente que vai fazer concurso futuramente na vida, então já serve como dica de vida, tá? Quando você vê um negócio muito fácil que o cara lhe deu na bandeja para você responder, você fala, opa, calma aí, ninguém me dá nada de graça não, pode ter certeza que ninguém lhe dá nada de graça, a não ser a pessoa da sua família, mas de resto, ninguém dá nada de graça não, viu? Continuando, né? E às vezes até da família não é nada de graça. Seguindo, primeira coisa que você começa olhando é a interseção, tá? A interseção tem 10 elementos. Então, ó, eu sei que aqui no meio tem 10. Tá bom? Só que nota que esse meio aqui, ele abrange tanto a parte de B, não é? Como ele abrange a parte de A. Vocês estão vendo isso? Sim. Sim, não é? E ele fala que o conjunto A tem 50 elementos. Ou seja, isso aqui tudinho tem que ter quantos elementos? 50. Total de 50. Só que desses 50, eu já usei quantos aqui, gente? 10. 10. Então, para eu calcular a cardinalidade de A, que são os elementos que se encontram somente em A, tá? Eu vou pegar 50 e vou tirar a interseção, que é 10. 10. 50 menos Aí 10, fica 40. 40. 40. Então, esses 40 são o quê? É a diferença. São os elementos que estão somente em A. Tá? A mesma coisa eu vou fazer para B. Eu vou calcular a cardinalidade de B. Ele diz que tem 40 elementos, só que eu já usei 10 aqui, né? Então, fica 40 menos 10. 10. 40 menos 10, 30. 30. 30. Então, aqui tem 30. Então, a resposta é 70. Né? Como ele A quer resposta saber é a 30. união, é só somar geral. Somar tudo. Tem que dar 80. Mais 10. 70. 80. 80, é isso mesmo. Letra C. Ok. Perguntas? Neto, caiu, foi? Alô? Caiu, Jefferson. Ô, professor, então a gente vai diminuindo. Oi? A gente diminui os 10 Pronto. para que fica 40. Você tem que diminuir, porque senão é aquele caso, você vai contar como duas pessoas. Não pode, né? Então só ia somar os 30 e os 40, por isso que eu disse 70. Mas Não, tem os 10. os 10 também. Porque os 10 são pessoas que estão nos dois ao mesmo tempo. Tá? Entendi. É porque Obrigada. assim, ó, tem eu, você e outra pessoa, tá? Eu sou seu professor e professor de outra pessoa, certo?
Quando juntam os conjuntos, tornam 4 pessoas, né? Vamos lá. Não, três não. Um conjunto A, 1 e 2. E um conjunto B, 1 e 3. Qual é a união entre A e B, gente? 1, 2 e 3, né? 1, 2, 3. Por quê, professor? Porque o 1, ele não vai se repetir nos dois caras. Ele não pode se repetir, ele é um só. E é isso que a gente acabou de fazer aqui. Entenderam? Sim. Tira esse 10. Sim. Ficou claro aí para vocês? Bom, vamos lá. Sim. Sobraram aí 5 questões, tá? Essas 5 questões a gente vai respondendo no final de semana, tá? Porque o final de semana é a revisão. Então a gente resolve tudinho junto, tá? A gente vai resolvendo aí. Se vocês quiserem irem já avançando, tentando fazer, pode tentar. E no sábado e no domingo a gente volta só com as dúvidas, tá? Pra gente fazer. Então a gente vai pro próximo assunto, certo? Sem problemas? Beleza. Tranquilo, professor. Pronto. Aí no sábado ou no domingo, não sei quando, acho que a minha aula vai ser no sábado, tá? Aí a gente tira essa dúvida, certo? A gente vai resolver os problemas que faltarem aí pra gente resolver. Vamos para a parte legal? Probabilidade. Quem aqui já ouviu falar em probabilidade? Eu. O senhor falou sábado. Isso, né? Show de bola. Então, gente, probabilidade quem vive em aposta de banca, de sorteio, Mega Sena da virada, e aí vai, jogo do bicho, cassino, que é proibido, né? Mas tá aí. Tudo isso é relacionado à probabilidade. Tá? A probabilidade, ela trabalha em cima de experimentos aleatórios. Tá? A gente até brincou, né? Dizendo que o Santinha não ganha para o Barcelona, nem muito menos para o Sport. A gente sabe que o Sport é superior ao Santa, né? Só as falas. Não. Não é assim, não. Então, O senhor sempre quer as histórias, né? Sempre envolvendo o Santinha. Meu Deus do céu, é muita paixão, viu? Não então, é? gente, o que é que são experimentos aleatórios, tá? São experimentos que a gente realiza, tá? Esse experimento várias e várias vezes, nas mesmas condições, tá? Mas que podem apresentar ou apresentam resultados variados, certo? Em que não existe uma previsão lógica para que isso aconteça, tá? Obviamente, existem chances maiores de um cara acontecer por causa de alguns fatores, mas não significa que sempre vai acontecer isso. Por um exemplo, tá? Um dia desses aí, não sei quem acompanha futebol, viu que o Paris Saint-Germain, que é considerado um dos times mais, não sei se é o mais caro já, um dos times mais caros do mundo, não é? Messi, Neymar, Mbappé, é um time muito forte, não é? Assim, de boca, é um time muito forte, e que pegou um time que é um time muito fraco. Por exemplo, era o Barcelona pagando um time e o outro era o Sport. Entendeu? Assim, não desmerecendo o Sport, mas que era um time que a folha de pagamento era milhões de vezes menor. Né? Então, assim, a folha de pagamento é essa aqui, ó. Então, a tendência era que você pensasse, né, que o time de folha menor, por receber por receber menos, não é por ter jogador, assim, não desmerecendo, mas às vezes que são menos qualificados que outros, né, nós temos que a tendência é que esse time maior ganhe. Né? Só que isso não aconteceu. Mesmo acontecendo diversas vezes que esse time aqui ganhou, isso não aconteceu. Porque a gente está num jogo de futebol, gente. No jogo de futebol, existem 3 possibilidades. Ou um time ganha, ou um time perde, ou um time empata. Por que você acha que as bancas de futebol cresceram muito, né? Depois que o decreto de 2018 liberou, cresceram muito. Tá todo mundo ficando cheio de dinheiro aí. Os donos, né? Porque, gente, é muito difícil de acertar. Tá? Isso se chama pura sorte. Tá? Obviamente que tem algumas coisas assim que chegam próximo, que possa ser que aconteça, mas nada é certo. O futuro é incerto. Tá? Então, não existe uma previsão lógica. É 33% de chance de um time ganhar, 33% de chance de um time perder e 33% de chance de um time empatar. Ou seja, é a mesma coisa para cada um. Né? E aí segue. Mas deu para entender o que é experimento aleatório, não é? Sim. Sim.
Por exemplo, você vai lá brincar de bingo. Vamos brincar de bingo. Você roda lá o globo, pode cair a bola do número 5. Mas você pode botar a bola do número 5 de novo, rodar, e nada me diz que vai cair o 5 de novo. Pode cair o 10, pode cair o 12, pode cair o 99, e aí vai. Exemplo, lançamento de uma moeda. Né? Quando você lança uma moeda, pode cair o quê, professor? Qualquer número de 1 a 6. Né? Se cair o número 1 1000 vezes, na 11ª vai cair um de novo? Não. Não sei. Aqui em probabilidade é tudo Não é não sei, garantido. tá? Nada é garantido, como acabaram de falar aí, né? Para que vai acontecer. Possa ser que caia, mas pode ser que não caia. Né? Aí é resultados. Outro exemplo, lançamento de um dado. Eu troquei, não foi? Eu falei dado e moeda, ao contrário, né? Agora é o lançamento de uma moeda. Desculpa. Eu tava já procurando a moeda que tinha 6 lados aí. Obrigado, desculpa, eu errei, tá? Eu troquei. Primeiro é o dado que eu falei, agora é a moeda. Quando você lança uma moeda, né? A moeda só tem duas possibilidades. Ou é cara ou é coroa. Né? Ou é cara ou é coroa. Se cair 1000 vezes cara, na próxima vai cair cara de novo? Aí você diz o quê? Não sei. Pode ser que sim ou que não, né? É 50% de chance. Pode cair ou não pode cair. Nada me diz que vai cair de novo. Né? Então, assim é que a gente trabalha. Certo? Bom, aqui embaixo nós vamos falar sobre espaço amostral, não é? O que é o espaço amostral, professor? O espaço amostral, gente, é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento que você vai realizar. Ou seja, isso aí é a última página de matemática. É a última página, tá? Não tá desse mesmo jeitinho aqui, não. Tá parecido, mas não tá do mesmo jeito, tá? Eu acho que a única parte que tá igual é a do experimento aleatório. É a página 29, no final. Pronto, obrigado, tá? O espaço amostral é tudo que pode acontecer dentro de uma jogabilidade. Por exemplo, você está num jogo de futebol. Pode acontecer o quê com um time? Ou ele ganha, ou ele empata, ou ele perde. Se você está num bingo, o que é que pode acontecer? Pode cair qualquer bola que tiver ali dentro. Né? Então, o seu espaço amostral são todas as bolas. Se você lança um dado, qual é o espaço amostral? É o que pode acontecer. O que é que pode acontecer? Cair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Se você lança uma moeda, o que é que pode acontecer? Ou cai cara ou cai coroa. Não é? Então, o espaço amostral é o que pode acontecer. Tá? Tudo que pode acontecer. Certo? Então, a gente diz aqui que o espaço amostral, por exemplo, o espaço amostral no lançamento de um dado, não é? É de 1 a 6. Por que o espaço amostral no lançamento de um dado, professor, é de 1 a 6? Porque quando você lança um dado, pode cair qualquer face. E as faces do dado são numeradas de 1 a 6. Ou seja, o espaço amostral do dado ele é igual a 6. De um dado só. Tá? Mas se você jogar 2 dados, professor, qual é o espaço amostral? E agora? Quem sabe dizer? São 4 lados, né? Não, o dado tem 6 lados, né? É um cubo. Não é um quadrado. Cuidado. Se você lança agora 2 dados, qual é o espaço amostral? 12. Pronto. Aí é que você se engana. Não é? Por quê? Quando você lança 2 dados, pode cair um com 1, um com 2, um com 3, um com 4, um com 5 e um com 6. Pode ou não pode? Pode. A mesma coisa pode acontecer com 2, com 3, com 4, com 5 e com 6. Ou seja, cada cara desse tem 6 possibilidades. Então, para você calcular o espaço amostral de 2 dados, é 6 vezes 6. 6. Dá 30 aí. 6. Certo? A fórmula para calcular o número de dados, uma dica, tá? É 6 elevado a n. Onde esse n aqui, ele é o número de dados. Certo? Mesma coisa moeda, né? Se você lança moeda, o espaço amostral de uma moeda, ele é cara ou coroa. Coroa. Se você lança 2 moedas, qual é o espaço amostral?
2. Cara coroa e cara coroa, né? É 4, né? Porque é 2 vezes 2. Porque pode cair cara e coroa, e a mesma coisa para cá, né? Coroa e coroa aí, coroa. 2 vezes 2 dá 4. Mas se você for para 3 moedas, aí já aumenta, né? Já ficam 8, aí depois 16, 32, e aí vai. A gente diz que o espaço amostral de uma moeda é 2 elevado a n, tá? Onde esse n é o número de moedas. Ok? Ok. Perguntas até aí. Professor, esse 2 elevado a n, o 2 significa a quantidade de moedas que tem, é isso? Não, o 2, eles são as faces de uma moeda só. O n Os que é o lados. número de moedas. Tá? Certo. É como aqui em cima, nesse par do dado. 6 significa os lados do Isso. quadrado, é isso? Que são Não, 6 do lados. cubo. Do cubo, sim. Por isso que é 6 vezes 6, porque é 6 de um e 6 de outro, é isso? Isso. Na verdade, é Ok. porque são as possibilidades, né? Aí bota 6 vezes 6. Certo? Entendi. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Tranquilo. Bom, evento, professor, o que é o evento? Gente, o evento é um subconjunto do espaço amostral. Vocês lembram o que é um subconjunto? A gente acabou de ver, né? Um subconjunto é um conjunto que está dentro de outro. Outro. Então, é o que ele coloca. É o conjunto dos resultados desejados no próximo experimento aleatório. Né? Ou seja, se vai jogar o Sport e o Santa, os tricolor, que já está triste de vida, já está na Série D, né? Faz o quê? Quer que o Santa ganhe, para que pelo menos tenha uma felicidade na vida, né? Só que isso não acontece, né? A gente sabe, vemos e comemos, né? Brincadeira, gente. Então, o evento... Brincadeira nada. Toda brincadeira tem um fundo de verdade, hein? Oi, Professor, não vou assistir a aula do senhor mais não, hein? tá certo. É brincadeira, tá? Vamos lá. O evento, gente, é basicamente o que a gente quer que aconteça, tá? Então, por exemplo, eu vou lançar um dado agora, tá? Pode cair o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, porque isso é o espaço amostral. Mas eu posso dizer, ó, eu quero que caia o número 2. Eu quero que caia os números pares. Eu quero que caia os números ímpares. Eu quero que caia o número 5, tá? Então, isso aí são os subconjuntos do espaço amostral. Que é o que, professor? Que é o evento. Que é o que a gente quer que aconteça. Não é? Por isso que a gente vai dizer que o espaço amostral ele é maior ou igual que o evento. Por quê? Para você encontrar o seu evento, você precisa de um espaço amostral. Senão você não tem evento. Tá? Por exemplo, você tem lá um lançamento de um dado que só tem 6 faces, de 1 a 6. Você pode escolher que cai o número 7? Não. Não. Por que não? Teria que ter 2 dados, né? Não. Nem se você tivesse 1000 dados. Nem infinitos dados você tinha. Não tem número 7 no dado. Só é de 1 a 6. Mas se caísse 6 em 1, seria 7. Não. Eu tô falando num dado só. Cair 7. Então não teria possibilidade, não. Não foi a soma dos dados. É um dado só. Né? Então, não tem como. Ok? Observações. Primeiro, quando o evento é um conjunto unitário, se diz que esse evento é simples. Vamos lá. Como assim, professor? Um evento simples, tá? No lançamento de um dado, qual é a probabilidade de cair o número 1? Tá? Professor, olha, eu vou ter que sair. Tá dando microfonia, professor. Pode falar. Olha, eu vou sair da aula aqui que eu vou resolver um probleminha aqui, viu? Tá bom, sem problema. Vai lá, bota espaço. Então, quando dizer que é um evento simples, tá? É basicamente dizer que é um conjunto unitário no evento. Aí vocês lembram, o que é um conjunto unitário? É formado por um único número. Um único elemento, né? Segundo, quando o evento é um conjunto vazio, se diz que esse evento é impossível. É o que eu acabei de falar do 7, né? Ó, a gente sabe que o 7 não é um elemento de um dado, obviamente é um conjunto vazio, não é?
Então, ele é impossível disso acontecer. Certo? Terceiro, quando o evento é o espaço amostral, é a mesma coisa, né? São iguais. A gente diz que esse evento é certo, porque é 100% de chance de acontecer. Ou seja, você lança uma moeda e quer que caia cara ou coroa. Gente, vai dar cara ou coroa de todo jeito. Né? É 100% de chance de acontecer. Porque só tem duas faces. Né? E o seu evento, ele é igual ao espaço amostral. Então, é a mesma coisa. Então, obviamente, a gente diz que esse cara é certo. Certo? E aqui a gente chega na fórmula de probabilidade, que é bem simples, tá? Ó. Descendo. A probabilidade de um evento E ocorrer, não é? É o quociente entre o número de casos desejados e o número de casos possíveis. Ou seja, para você calcular a probabilidade de um determinado caso acontecer, é só você pegar o caso que você quer, que é o evento, e dividir por tudo, né? Que é o seu espaço amostral. Então, a probabilidade de um cara acontecer é uma parte sobre o todo. Ok? Vamos lá. Perguntas. Qual é a probabilidade de um lançamento de um dado cair o número 1? Aí eu pergunto a vocês, qual é o espaço amostral de um dado? 6, né? O jogo está direto, né? É 6. E o nosso evento? Quantos números 1 nós temos num dado? Apenas 1. Então, a probabilidade, se acontecer, é 1 sobre... 6 para 1. 6. É 1/6. Vamos lá. Qual é a probabilidade no lançamento de um dado de cair o número par? O espaço amostral continua sendo 6. E o evento aqui agora é quanto? É 3, né? 3. 3, né? Porque nós temos 2, 4 e 6. 6. Probabilidade é 3 dividido 3. por 6. Só que isso aqui você pode simplificar, né? Por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Então é 50% de chance. Ok? Sim ou não? Sim. Sim. Vamos aqui, né? Adição de probabilidades. Que a gente chama da probabilidade da união de dois eventos. Não é? Dica, quando tiver aqui, ó, a probabilidade de ocorrer um ou outro. Tá? Esse ou aqui é uma dica. Porque é basicamente, gente, a união. Né? Lembra lá da união em conjunto que a gente chamava de ou A ou B? Eu até expliquei, né? Falando da praia e do cinema. Pronto, é esse ou aí. Tá? Então, o que é, professor? Ó, a probabilidade de ocorrer o evento A ou o evento B é igual à probabilidade de ocorrer A mais a probabilidade de ocorrer B menos a probabilidade de ocorrer os dois ao mesmo tempo, tá? Então, você vai pegar a probabilidade de um mais a probabilidade do outro menos a probabilidade da interseção entre esses eventos. Obviamente, se isso existir, né? Bom, vamos ver esse exemplo aqui. Olha o que ele coloca. No lançamento de um dado não viciado, qual é a probabilidade de cair um número múltiplo de 3 ou um número par? Tá bom? Então, vamos analisar aqui, gente. Qual é o nosso espaço amostral aqui? Alguém sabe me dizer? Isso aqui poderia cair na prova, tá? 6. O espaço amostral é 6, não é? Porque você está no lançamento de um dado. Né? O espaço amostral é 6. Só que agora nós temos dois eventos, não é? O evento 1 e nós temos o evento 2. Quem é o evento 1, professor? O evento 1 são os múltiplos de 3, tá? E o evento 2, vou até botar outra cor aqui. O evento 2 são os números pares. Tá bom? Quais são os múltiplos de 3 no lançamento de um dado, gente? Quem sabe me dizer? 3 e 6, professor. 3 e 6, muito bem. Então, nós temos 2, né? E quais são os números pares no lançamento de um dado? 2, 4 e 6. 2, 4 e 6.
Note que entre esses conjuntos existe um cara que a gente conhece chamado de quê? Interseção. Que é o 6 aqui, ó. Tá? Então, a interseção entre esses dois eventos, ele é igual a 6. Tá? Cuidado, você só utiliza a quantidade de elementos, tá? Não o número 6, tá? Só tem um número 6, então é 1. A quantidade de elementos é 1. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai colocar aqui, ó, a probabilidade de acontecer o evento A, que nesse caso aqui é o evento 1, não é? Qual é a probabilidade de acontecer o evento 1 aqui, gente? É o evento 1 sobre o espaço amostral. Mas a probabilidade de acontecer o evento 2, quem é que sabe? É o evento 2 sobre o Espaço amostral. Menos a probabilidade da interseção, que é a interseção dividido pelo espaço amostral. Tá? Aí vocês vão me dizer, quem é o evento 1 aí? 3 e 6. Não, você não vai colocar 3 e 6. Você vai Então colocar colocaria a 2? quantidade de elementos. Que são 2, no caso. 2 e dividido 3. por 6, não é? Mais, qual é a quantidade de elementos do evento 2? 3 dividido por 6 também, né? 6, menos a quantidade de elementos da interseção. 1. 1 dividido por 6. Aí agora você finaliza. Soma de fração com o mesmo denominador, repete o denominador e opera só em cima. 2 mais 3. 5. 5. 1. 4. 4. Como 4 e 2 são múltiplos de 2, você pode simplificar por 2. 2. 4 dividido por 2 dá 2, não é? Dá 2. 3 dividido por 2 dá? Dá 3. 3. Essa é a nossa resposta. Difícil? Mais ou menos. Não. Não é? É mais prática, tá? Se você praticar, garanto a você 99% de certeza, não digo 100 não, tá? É 99%. Que vai ficar fácil, tá? Agora você tem que praticar, tá bom? Tentar as questõezinhas aí e ver como é que a gente dá para fazer. Certo? Vocês querem tirar print aí disso daí? Sim. Pode tirar print aí, fique à vontade. Meu celular tem mais print seu do que foto da minha filha. Oi? Meu celular tem mais print seu do que foto da minha filha. Aí, pô. Vamos lá. Mais abaixo aqui. Multiplicação de probabilidades ou então interseção de dois eventos, tá? Aqui, gente, a gente vai trabalhar basicamente com a questão da interseção, tá? Que está em dois caras ao mesmo tempo. Então, olha o que ele fala aí. É a probabilidade de ocorrerem os eventos E e F, tá? Então, nota que vai ocorrer os dois, tem que ocorrer os dois. Exemplo, no lançamento de um dado, de dois dados, né? Qual é a probabilidade de cair o número 1 e o número 2? Então, note, esse E, essa preposição E, tem que acontecer os dois ao mesmo tempo, tá? Se acontecer somente um, não vale, tem que ser os dois, tá? Então, ó, a probabilidade de ocorrerem os eventos E e F é igual à probabilidade de ocorrer o evento E vezes a probabilidade de ocorrer o evento F, depois que o evento E ocorreu. Ou seja, primeiro acontece um para depois acontecer o outro. Certo? Por isso que a gente envolve dois casos nisso daqui, ó. O caso de reposição e o caso de sem reposição. Então, vamos colocar aqui, com reposição
e sem reposição. Qual é a diferença, professor? No com reposição, o espaço amostral ele não muda. E o sem reposição, o espaço amostral ele muda. Como assim? Vamos começar pelo sem reposição. Tá? Pensa comigo. Tu tá lá na Mega Sena, tem 60 números. Qual é o espaço amostral? 60. 60. Tu quer que caia lá o número 2, 7 e 91. Vai cair esses números aqui, viu? Tô dizendo logo, sou profeta. Só tem essa 60, como é que vai cair o 91, professor? Eita, professor. Eita, professor doido da bexiga. Finge que era até 90, tá? Tava brincando aqui. 51. Tá bom? Já profetizei aqui, vai cair isso daí, tá? Qual é a probabilidade da primeira bola ser 2 e da sequência ser 2 e 7 e 51? Tá? Sabendo que nossa questão é sem reposição. Ou seja, primeira questão, qual é a probabilidade de cair o número 2? 60. É 1 dividido por 60. 60. Por quê, professor? Por que 1? Porque a gente só tem uma bola do número 2, né? Dentre quantas bolas? 60. 60. Então, essa aqui é a chance de cair a bola do número 1. Vezes a chance de cair a... Desculpa, a bola do número 2, né? Vezes a chance de cair a bola do número 7 agora. Qual é a chance de cair a bola do número 7? 59. Uma chance dentre 59. 9. Por que dentro de 59? Porque você já tirou uma, não foi? Você não tirou a bola 2? Agora não tem mais 60, só tem 59. Né? Vezes a chance de você tirar a bola 51. 58. 58. Então isso aqui vai dar 1 vezes 1 vezes 1, 1. Saiu da tela, professor, que você estava explicando. Esse número aqui vai dar uns 200 e alguma coisa mil, tá? Quem quiser botar na calculadora aí, alguém quer ser rápido aí e colocar na calculadora? Saiu da tela que você estava escrevendo. Oi? Saiu aqui também. Saiu, foi? Meu Deus. Sua tela não está visível para os outros. Clique para retomar. Voltou? Voltou. Ok? E aí agora? Querem multiplicar isso daí ou eu posso passar? Bateu da câmera aqui embaixo. Alguém vai fazer isso aí rápido ou eu posso passar? Pode passar. Posso passar, né? Mas vamos fazer? Eu vou fazer aqui rápido na minha, viu? É bem rápido e prático. Professor de matemática, toda calculadora. Óbvio, eu não sou uma calculadora ambulante. Né? Isso aqui dá 205.320. Pega 1 aí e divide por esse valor aqui. Vamos lá, vou botar aqui 1 dividido por 205.320. Bom, isso aí vai dar 0,000000048. Então a chance de você dar 3 números, ela é quase zero. Mas tem uma chance, né? Vai ir. Então, se você chegar assim e falar, eu estudei muito para ganhar na Mega Sena e ganhei. Mentira. Você é cagado. Você é sortudo, tá com sorte, é seu ano, mas você tem que ficar rico, você nasceu para ficar rico. E olha lá, né? Se não gastar tudo e ficar pobre. Mas... Ô, professor, como foi que fez esse cálculo aí? 60 vezes 59. Aí o valor de 59 vezes 58 é isso? É. Ok. Isso mesmo. Certo? E com reposição é pior ainda, né? Porque pensa, qual é a chance de tirar a bola do número 2? 1 sobre 60, ela não muda, tá? Só que agora, você tira a bola do número 2, pegou ela e coloca de volta. Então a chance de tirar a bola do número 7 agora é 1 sobre 60 de novo. Por quê? Porque eu tirei a 2 e coloquei de novo. Diferente da sem reposição, né? Porque eu tirei e joguei fora. E botei a 7 de volta agora. Qual é a chance de tirar a bola 51? 1 sobre... Agora você multiplica, né? 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 60 ao cubo dá 216 mil. Ou seja, quase
Zero também chance de acertar. E olha que só são 3 bolas, viu? Lá são 6. Né? Então aí não passa de pura sorte, gente. Infelizmente ou felizmente, não passa de sorte. Tudo bem? Perguntas? Sim, tranquilo. Ok. Perguntas? Nenhuma? Tem certeza? Foi tão fácil assim? Foi? Não, a probabilidade é bem quase impossível. Não. Não é impossível, não. Nada é impossível. Para os amantes na de verdade, jogos, o senhor quis mostrar que é quase impossível acertar qualquer coisa. Eu não. Vou te mostrar que não era tão simples como é. Como a gente acha que é, né? Que não é tão simples, né? Ainda mais em banca de bicho, né? Que é tudo mexido pra gente perder. Não é impossível. Mas também, vamos ver, né? Bom, vamos lá. Eu vou responder uma questãozinha, tá? E a gente finaliza. Vamos responder essa primeira aí. O resto fica pra gente fazer de exercício no sábado. Ok. Joga-se um dado e lê-se o número voltado para cima. Qual é a probabilidade de se obter um número maior ou igual a 3? Aí o aluno que teve aula minha, ele pega uma questão e vai, meu Deus, chuchu, beleza. Isso aí meu professor disse que era para tirar de letra. Primeira pergunta, qual é o espaço amostral? 6. 6. Vou botar aqui, tá? O espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Não é isso, pessoal? Isso. Tá vendo? Meus alunos veem o negócio e veem, meu Deus, era só isso, velho. Aí vê, ele quer que seja um número maior ou igual a 3. Quantos números são maiores ou igual a 3? 3, 4, 5 e 6. 3, 4, 5 e 6. Então, o nosso evento, ele vale quanto? 4 números? 4. Né? Então, a probabilidade desse carinha acontecer De 4 para 3? é Para 4 6. dividido por 6. Eita, professor, não tem essa resposta, não. Claro, você tem que lembrar que você tem que simplificar, né? São 2 Por números 2. por 2 aqui. 2 e 3. 2 por 3, né? 2 2 terços. terços. E aí, diga agora se o problema está maior. Sim ou não e não ou sim. Aí ficou tranquilo. Vamos fazer ali embaixo agora? Não, ali embaixo a gente deixa para a próxima aula. Certo? Certo. Hoje a gente pode fazer rápido. Vamos fazer? Vamos ver se a gente leva 1 minuto para fazer ela, tá? Vamos. Uma bola é sorteada ao acaso de uma urna e na urna tem 20 bolas numeradas de 1 a 20. Então o espaço amostral é 20, né? Isso. Qual é a probabilidade de aparecer um múltiplo de 5? Quantos múltiplos de 5 nós temos de 1 a 20? 3. Ó, 3 não, 4, desculpa. 5, 5, 10, 15, 20. São 4. 4. Probabilidade do evento acontecer é 4 dividido por 20. Vou simplificar aqui diretamente por 2. Por 2. Dá 2 sobre 10. Sobre 10. Posso continuar, né? Porque são pares de novo. Por 2. Dá 1 sobre 5. Diz aí qual é o problema depois de uma aula dessa? Não tem, pô. O cara vai, meu Deus, era isso, era. O professor Meu fazer. Deus, tão fácil, né? É não. Não é? Ele faz matemática ficar tão fácil. É, chuchu beleza, como ele diz. É verdade. E aí, gente, perguntas? Tranquilo Não, até agora. Então, graças a Deus, é uma missão cumprida, né? A primeira de muitos, certo? Então, vocês estão liberados. Passei um pouquinho de tempo, não foi? Peço desculpa aí a vocês, tá? Um bom descanso a todos. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Até. A próxima Boa assiste noite a todos. No sábado mesmo. Essas aulas estão ficando gravadas, professor, em algum site, Tá né? gravado aqui, tá? Vou até falar de gravar aqui. Beleza. Boa noite a todos. Até a próxima.